Em grego, começou a gravar, né? Essa palavrinha grega que aparece no título, né, é o plural de lugar, topoi, topos, né? É o lugar, em grego, de onde veio utopia, né? É o sem lugar. O U aí é privativo, como o A, né? Atopia também. Aliás, existe a palavra topos em grego. A utopia foi criada por Thomas More, né? A palavra aí. Mas a palavra atopos é que seria a palavra mais comum em grego. É engraçado. O Sócrates, né? O nosso patrono da filosofia, comumente era referido como atopos, né? Pelos seus contemporâneos, pelos seus um deslocado, um sem lugar, né? Literalmente o que quer dizer atopos, né? Na verdade, ao ser assim, a partir do que vamos expor, né, para vocês em seguida, ele nada mais representava do que um modo maximamente de ser humano, né? Porque o deslocamento, esse sem lugar, esse extraordinário, também é outra forma de se referir a esse deslocado, a esse sem lugar, né? O fora da ordem, né? O extra-ordem, né? Este fora da ordem é algo tipicamente humano em relação a outros seres. Então, a gente vai... Não vou referir, não vou lhes expor o texto todo, fiz um pequeno recorte, um pouco mais de uma dúzia de páginas. Depois eu fornecerei o texto integral, até porque ele já foi encaminhado para uma publicação, coincidiu, né? Convidaram para uma publicação num dossiê, um volume especial de uma revista de filosofia que se edita na Bahia, né? Chamada Sísifo. E então a gente pode depois fornecer e inclusive com essa indicação de que está no prelo, e fornecerei então o texto também na sua integralidade. Fiz um recorte de aproximadamente um terço dele, para, como disse, a gente ficar nesses limites, né, do tempo, para preservar o espaço da discussão. Então, eu começo aqui a lhes apresentar. O texto ele tem o título que ficou assim: do imprescindível componente teojurígeno, uma palavrinha, né, que a gente criou aí, também a partir do grego, né, quer dizer, teojurígeno, ou seja, o que é produzido, o renus, né, que é a produção, a criação, pelo direito, mas também pelo theos, né, pelo divino, por Deus, pela teologia. E também mito poético na formação do ser humano. Porque esse lugar, esse locus, esse lugar de encontro, a que se refere o título dessa aula, a gente vai qualificá-lo como poético. E aí vamos entender melhor em que sentido, né? Portanto, eu sustento aqui que urge, né? É urgente desenvolver uma proposta teórica que seja também prática, logo, igualmente, política, ético-política e econômica, visando recuperar a capacidade imaginativa mais própria do ser humano, como uma alternativa a esta crise existencial, que é também uma crise epistemológica, né? Uma crise de conhecimento em que nos encontramos, e, portanto, também epistemo-ecológica, né? Epistemológica, de conhecimento, e ecológica, né? Foi feita referência à COP26, que está sendo agora, hoje.
que está a nos ameaçar a sobrevivência planetária, transformados que fomos nós, pelos avanços tecnológicos, em agentes de uma nova era geológica. Imagino que já tenha ouvido falar nisso, que é o chamado antropoceno, né? Essa noção cunhada de que a espécie humana se tornou, pela sua influência no planeta, um agente de transformador, né? Introduzindo uma nova era geológica, que é o antropoceno, né? E nela findaria o mundo, assim como vinha sendo percebido pelos humanos de um modo geral. Essa é a postulação, né, de que o mundo findaria, pelo menos no modo como ele vem sendo percebido, enquanto horizonte único e infinito de nossa existência. Esse desaparecimento do mundo, esse fim de mundo, está diretamente relacionado com a forma de conhecimento e de organização econômica da vida social, radicalmente outra, tão diversa, e outras, que é aquela aparecida no e com o assim chamado Ocidente, e que eu lhes proponho que pensemos esse Ocidente não como um lugar, um topos, né? Geográfico. Seria mais uma utopia do que um topos geográfico, né? Seria mais uma criação imaginária, né? Que se confunde com aquilo que também chamamos de modernidade. Então, estamos diante de algo que se afirma imaginariamente, ou, para usar um termo mais clássico e um tanto, né, rejeitado, de uma forma ideológica. Então, o que se trata, quando falamos de modernidade, é de uma ideologia. Ou, como até prefiro referir, uma meta ou supra-ideologia, porque, na verdade, existem muitas ideologias que são modernas, e todas elas, então, seriam abrangidas por esta mega ideologia que seria a modernidade. Ideologias, inclusive, que divergem, que se conflitam, tá? E já foram a confrontos mundiais. Por exemplo, as duas guerras mundiais, a Segunda Guerra Mundial, tipicamente, é um confronto embalado, impulsionado por divergências ideológicas, sendo que todas são ideologias modernas. E mesmo tendo ela sido, como dizem, a sua denominação mundial, e envolvendo potências, né, orientais, por exemplo, o Japão não entrou no conflito fazendo a guerra como se sempre fez, ou se fez antes no Oriente. Ele fez guerra, ele entrou na guerra usando os meios técnicos ocidentais. Então, acho que é importante a gente chamar a atenção para este componente imaginário, ideológico, né, que está presente quando falamos em modernidade e Ocidente, e até, como eu lhes proponho aqui, pensemos como equivalentes. Né? Eis que esse modo ocidental, moderno, se instalar no mundo, de planetário que ele se tornou mundial, né? Busca agora até se tornar interplanetário. Sair do mundo. Seguir o impulso de sair do mundo. Nós estamos acompanhando. Não é de agora, só que agora isso tem se precipitado e tornado cada vez mais evidente essa intenção de explorar, não é? Até como turismo,
o plano extraterrestre, ou colonizar Lua, Marte, enfim, esses projetos aí de um modo de sonhar, né? Porque isso é sonho, isso é utopia, né? Esse modo de projetar o futuro, que, a meu ver, tem bastante relação com uma destruição do mundo, este que temos já, e que, ao invés de nos preocuparmos como o Papa Francisco e os que o seguem, e os que o seguimos, né? Estamos preocupados em proteger a casa comum, na verdade, preferem insistir em maltratá-la, em destratá-la, e, ao invés de dar esse cuidado, descolar-se daqui, avançando com um projeto civilizacional descuidado para fora do mundo, negando assim o mundo, assim como aos que nele vivem, sendo a ele mais apegados, enraizados, os que nele vivemos, né? Estamos a ele mais apegados, enraizados, de onde a contraposição destes com aqueles, como sendo os terranos, aos que se veriam em contraposição a eles, como sendo exclusiva e excludentemente humanos, donos do mundo. O mundo, que antes se apresentava como habitat de um sem número de comunidades humanas, torna-se a sede, ao que parece, provisória, pelo modo parasitário, como assim está sendo habitada, torna-se essa sede de uma sociedade única, a sociedade mundial. Eis que a presente proposta vem se apresentar, portanto, como uma proposta, nesse sentido, extra-humanista. Se o humanismo for associado àqueles, tá, humanos desenraizados, em contraposição aos terranos. Construída a proposta em proximidade do direito, claro, a partir do direito, claro, é o meu locus privilegiado, né? O meu lugar, a partir do qual me posiciono e do qual eu me relaciono com os outros lugares, né? Porém, movida pelo intuito, a proposta de resgatar um saber aplicado, como é aquele próprio ao do direito. O direito é um saber aplicado, bem ao modo daqueles saberes dos antigos, como também dos renascentistas, almejando assim um conhecimento nesse sentido verdadeiramente poético. Aí, nesse sentido que a gente entende o poético, né? Não se relaciona apenas com fazer poema, não. É um modo de ser, uma forma de vida. Então, poeticamente habitamos o mundo, como disse um grande poeta alemão. Portanto, antes poético do que teorético e técnico. E, por isso, uma forma que nós buscamos o aproximarmos mais do que nos sensibilize, como as artes, entendidas como o que quer que resulte da criatividade humana. E aí eu incluiria, né, como produtos dessa criatividade, além das artes, também as religiões e as ciências, tornando-se cada vez, portanto, mais liberto e libertador o nosso modo de ser, ao modo da vivência mitopoética, trágico-literária, mântico-onírica. Essa dimensão do sonho,
E sobre isso até poderia também lhes enviar um outro texto meu, o último que saiu publicado recentemente, no mesmo local onde saiu já publicado aquele texto que lhes enviei. Uma revista que editamos na PUC, não na PUC, quer dizer, não é da PUC a revista, mas é editada por mim e por um colega da Faculdade de Comunicação, ambos da PUC, né? Tem essa ligação institucional, não é oficial com a PUC, mas é uma revista produzida por PUCianos, né? Que se chama Pasquinagem, revista de cultura, né? E aí eu quero recuperar aqui algo que foi dito por um antropólogo francês que atuou no Brasil, que foi professor, foi daquela missão francesa, na década de 30, fundou a Universidade de São Paulo, né? O Roger Bastide, que pesquisou muito, inclusive, as nossas religiões de matriz africana, né? E ele, num texto intitulado O Sagrado Selvagem, aliás, o Bastide defendia, de maneira similar ao que estamos aqui fazendo, a utilização de uma metodologia de cunho poético na sua pesquisa, né? Então, num texto intitulado O Sagrado Selvagem, que foi publicado numa obra que tem esse mesmo título, tá? Ele começa o texto fazendo alusão ao famoso, célebre, né, dito, frase do Nietzsche, né, Deus está morto, sobre a morte de Deus, como sendo já praticamente o mesmo daquele, esse dito, da morte de Deus, seria o mesmo daquele que a época em que ele escreveu, 1973, se associava ao que o Michel Foucault, descendente, de algum modo, do Nietzsche na França, né, propalava à época sobre a morte do homem, fazendo ecos assim a pronunciamentos de outros, como Heidegger, né? Em sua célebre carta a Jean Beaufret, um outro francês, Heidegger, aquela célebre carta intitulada Carta sobre o Humanismo, ele destacava o despropósito e a impertinência do humanismo. Então, é preciso, nesse sentido, né? Quer dizer, a gente quer propor um humanismo, claro, a gente não pode prescindir do humanismo, mas é preciso tomar cuidado, porque, em nome do humanismo, muita desumanidade tem sido feita. Então, que o anúncio da morte de Deus e da religião correspondesse ao anúncio também da morte do homem e do humanismo, para Bastide, seria, aspas, lógico, já que o homem só se constitui como homem através da sua relação com os deuses. Ou seja, na hora que ele, em outras palavras, ele está dizendo, quando se anuncia a morte de Deus, está se anunciando a morte do homem, ou a morte de um certo modo de se conceber o ser humano, de um certo modo o ser humano se conceber. Porque os seres humanos se concebem desde sempre. Essa é a ideia. Né? A partir de uma referência a algo não humano. A algo mais que humano. A algo supra-humano. Tá? Ao que podemos chamar Deus ou deuses. E, de fato, é o que constatamos se recorremos ao que nos ensina a antropologia. Né? Que tem como pressuposto fundamental a unidade do gênero humano, estudada, paradoxalmente, né? Através da diversidade de manifestações do gênero humano, que é isso que faz a antropologia, para sair em busca de regularidades. Estuda-se a diversidade, mas para buscar regularidades, pressupõe-se a unidade, incidindo sempre que estejamos diante dele, ou seja, de formas de ser humano como nós, ainda que se pareçam tão diversas. Regularidades aparecem ocultas por trás da diversidade. Não?
em todas as formas de organização social, e o humano só se manifesta e prospera em alguma delas, em alguma das formas de organização social, claro. A famosa definição clássica de Aristóteles, né, para o ser humano, como zoon, politikon, né, o animal, e uma tradução literal, diríamos, político, mas, na verdade, a gente observar melhor o que está dito lá na própria passagem que o Aristóteles está produzindo essa definição, não é? No livro da Política, o primeiro livro da Política, logo no início, o livro da Política, quando ele diz, usando o método que lhe é próprio, né, para fazer a definição a partir de um gênero comum para e depois atingindo as diferenças específicas. Então, existe um gênero comum, zoon, animal. Mas dentro dos animais tem aquelas espécies, né, que são políticas, ele diz. Não é apenas o ser humano que é a única espécie política, não. Ele diz que, por exemplo, as abelhas e os lobos também são. Nota-se que, evidentemente, não se pode referir a abelhas e lobos como políticos no sentido que nós entendemos a política, não. Então, a meu ver, seria melhor traduzir para o social. Sim, são animais sociais. Mas e o ser humano é um animal social, entre outros animais sociais, que tem uma peculiaridade que aí, para o Aristóteles, é o logos. Completando a definição, ele vai dizer que o ser humano é o zoon, politikon, logon. É com, né? Quer dizer, que possui e é possuído pelo logos. Quer dizer, a frase é interessante que tem esse duplo sentido, né? Na frase original, né? Quer dizer, possuir e ser possuído, pertencer e ser também do logos. Não é que a gente tem o logos também nos tem. O logos, quer dizer, essa nossa capacidade não é apenas racional, né? O latim, a tradução para o latim ficou, então, animale rationale. O logos não é apenas a razão. Ele se expressa, sobretudo, na fala, no discurso. Né? Então, tem-se aí a presença do que, para os seus componentes, né, a organização social humana, seria sagrado. Índice de uma presença não humana, a ser reverenciada como divindade. Na esteira de René Girard, autor dessa obra clássica, muito importante, A Violência e o Sagrado, e tal como Michel Serre, um outro francês, na obra O Incandescente, é preciso distinguir no que é tido como divino e sagrado a sacralidade e a santidade. O sacro é literalmente o excluído, o separado, o que se separa, mantido de fora, separado do que é comum, do comum, que é o profano. Isto é, o sagrado seria restrito aos que têm acesso ao lugar, ao topos, em que secretamente se pratica ritos iniciáticos. E uma tal segregação pressupõe o emprego de violência. Aí o título lá do Girard, A Violência e o Sagrado. Uma violência que pode ser física ou simbólica, para que se verifique bem como se mantenha a separação, a iniciação, os ritos iniciáticos que estão presentes nas comunidades em geral, não nas modernas, do modo como estão de maneira disfarçada, presentes nas comunidades modernas, não. Eles são sempre produzidos e produtores de marcas, produzidos por marcas, produzem marcas, em geral, no próprio corpo do iniciado, tá? Para marcar uma diferença daqueles que ultrapassam um estado de ser que ainda não é propriamente o ser social. É o ingresso na sociedade que é marcado pelo rito iniciático. Então, e ele tem esse cunho
portanto, sagrado. É o índice da presença de uma insanidade ameaçadora, posto que, pelo que se considera sagrado, se está disposto a matar e morrer. O santo, a santidade, como a própria etimologia sugere, a origem das palavras, ao contrário, esse é decorrente da sanidade, de uma compreensão sã, salutar, salvadora. Todas as palavras parentes, né? Descendentes da mesma etimologia, capaz, portanto, de desativar os dispositivos mortíferos que agem sobre e através de nós, humanos. Esta cura, porém, requer a prévia existência da doença, do mal a serem desfeitos e o seu diagnóstico. A compreensão filosófica do e a partir do direito, que por filosófica é universalista e logo humanista, ou mais precisamente, como aqui se pretende caracterizar, extra-humanista, há de partir do entendimento da relação dele, do direito, por um lado, com esta violência sacra, que é uma realidade própria a nós humanos, de se ter como originária, originante do que somos, por encontrada sempre que se tem a presença de uma organização social humana. E, de outro lado, a relação do direito, ou o oposto disso, que é a paz, que é santa, idealmente almejada na convivência com os que fazem parte de dita organização, bem como no interior de cada um e também externamente, no interior de cada um de nós e também externamente, nas relações que mantemos com os que dela não fazem parte da organização social humana, mas, em geral, pertencem a alguma outra, onde pode haver concepções diversas sobre como e o que se há de respeitar essas outras comunidades humanas. No limite, por ser sagrado. E é desse limite que vela o direito. Eis o que aqui apresentamos como o componente teojurígeno, como ele dizia, da formação do humano. Nós, seres humanos, somos formados. Né? A gente não é natural. Né? A gente não é um ser natural. Quer claro, a gente está, o que sejamos, está assentado numa base natural, uma base física, animal. Mas a gente não é apenas o animal, ou não se esgota da nossa animalidade. É isso? A proposta vai, então, no sentido de buscarmos uma compreensão do ser que somos enquanto humanos em sua correlação com o direito. O direito não é só algo que o ser humano faz, é algo que faz o ser humano. Também, num processo autopoético, de autopoética, de autopoese, de produção, de autoprodução, de autocriação. Entendido como o meio com que estabelecemos, com proibições e sanções, portanto, com ameaças de exercício da violência, nosso relacionamento pacífico, quer dizer, o direito entendido como esse meio com o que estabelecemos, com proibições e sanções, portanto, com ameaças de exercício da violência, estabelecemos nosso relacionamento pacífico, uns com os outros, tendo como garantia uma referência externa e superior, sobreposta aos que se conflitam em si e entre si. Quer dizer, essa referência é preciso que ela exista. Essa referência que, em sociedades não modernas e não ocidentais, a gente já propôs que seria algo praticamente equivalente, né? Quer dizer, em modos de organização econômica e social humanas, de um modo geral,
essa referência é sobrenatural, né? Essa referência é divindade. É algo, né, sobre-humano, como eu disse. No caso nosso, moderno, ocidental, essa referência é o Estado. É muito interessante que há um autor que é muito estudado no direito, chamado Hans Kelsen, sobretudo em alguns lugares, e o Brasil é um desses lugares, mais do que o seu próprio lugar de origem, né, porque ele é austríaco, mais do que na comunidade germânica, não? Ele, em alguns lugares, como o Brasil e outros, na América Latina, é uma coisa curiosa, né? Ele tem, assim, ele permanece tendo uma importância maior até, né? Hans Kelsen, autor da famosa Teoria Pura do Direito, que é a obra mais conhecida dele, a obra, claro, mais central, que ele faz a sua proposta de ciência do direito. Mas ele tem uma outra anterior até à Teoria Pura do Direito, da década de 20 do século passado, acho que, salvo engano, 1923, né? Está perto de completar 100 anos. Ele tem uma obra menos conhecida, mas que tem total relação com o que eu estou aqui a dizer, que se chama Deus e o Estado, tanto onde ele faz esta aproximação, né, entre esta referência que respalda o direito, que em outras épocas e sociedades é a divindade, mas na nossa é o Estado. Então, espera-se assim atingir, por esse caminho que eu estou aqui lhes mostrando, né? Apenas mostrando um caminho, né, que eu tenho percorrido, mas que nosso pouco tempo de convívio não vai permitir que a gente percorra tanto. Vamos ver o tanto que poderemos percorrer nesse pequeno tempo, espaço de tempo, né? Mas lhes adianto que, com isso, pretendo que atinjamos uma compreensão fundamental, essencial, portanto, tanto do que somos, seres humanos, como também do direito, na sua correlação, tendo em vista a necessidade que verificamos de fortalecer um tal entendimento na atualidade, pelo grau de incerteza e complexidade atingidos, tanto pelas formas jurídicas de associação humana, como pelo nosso próprio modo de ser. Então, essa é a nossa crise, né? Essa crise que eu referia no início, epistêmico-ecológica, né? A crise ecológica que tem toda a relação com uma crise epistemológica, portanto, com uma crise do saber, né? Que a gente precisa tomar plena consciência das suas dimensões para podermos enfrentar a crise, não? É uma crise de nós enquanto seres, né, que somos tão diferentes que de fato somos. Tá? Então, a primeira indicação ou pista a ser seguida sobre o modo de ser do humano, ou um modo de percebê-lo, de nos perceber antropologicamente, fenomenologicamente também. A fenomenologia é, para mim, uma referência filosófica importante, não é? A minha tese de filosofia foi fenomenológica. E esse modo, tanto que a gente percebe, tanto na antropologia, pela pesquisa antropológica, da ciência da antropologia, por exemplo, esse livro aqui, do Philippe Nicolas, Outras Naturezas, Outras Culturas, é uma palestra que esse importante antropólogo da atual geração, da mais nova geração francesa, né? Nessa palestra, ele coloca isso, eu estou aqui colocando também, a conclusão a qual cheguei, não só através da antropologia, mas através da fenomenologia, né? É essa de que o ser humano, a diferença de outros seres, animais, por exemplo,
é o ser responsável. É o ser capaz de obedecer normas, de produzir, tá? E obedecer normas. Tanto não é o ser sujeito às normas da natureza. É o ser rebelde. A gente sabe que, né, há relatos nas religiões que referem isso, a própria religião, né, judaico-cristã, a expulsão do paraíso. Né? Tá? Então, com essa indicação, marca-se bem a nossa diferença em relação a seres que nos são tão próximos, como são os animais. O ser animal, ele reage, ao invés de responder. Eu falei em responsabilidade, que quer dizer resposta, que vem de resposta. O ser humano responde, não meramente reage. De onde não lhes podemos, aos animais, atribuir responsabilidade por seus atos. Essa nossa característica imbrica-se inextricavelmente com aquela outra, a liberdade. Está. Nós é dada uma liberdade. Pois se nossas ações não são meras reações, é porque são praticadas de um modo, por vezes mais, outras vezes menos, deliberado. Nós deliberamos. Sendo esta faculdade deliberativa própria de um ser reflexivo, devotado ao pensamento. Aqui cabe destacar a relação que guarda esta responsabilidade / liberdade em que habita o ser humano, é assim que nós vivemos, e é isso que expressa aquela natureza nossa, que dizia ser extraordinária. E esse extraordinário aqui, vale destacar, deve ser entendido, primeiramente, de uma maneira neutra, literal, como o que está fora de ordem, fora de lugar, atopos, né? Atópico, como eu dizia, que chamavam Sócrates, né? Sendo isso, por outro lado, extraordinário no sentido de assombroso. E aqui nós teremos o assombroso, tanto no sentido negativo, terrificante, pois é assustador ter a consciência de que dependemos de nossas deliberações para termos êxito na luta pela existência, como também há um sentido positivo. Além do neutro, do negativo, tem o positivo, do modo assombroso de sermos, que é o equivalente do maravilhoso, do miraculoso até, esse tomar consciência da existência. Aliás, tanto o famoso discípulo de Sócrates, Platão, como o famoso discípulo de Platão, Aristóteles, tem passagens deles que nos chegaram, escritos dele, que eles referem esse modo assombroso que é próprio do ser humano, esse estado de assombro, como sendo a própria origem da filosofia. A filosofia se origina desse assombro, tá? Desse assombro no duplo sentido, de aterrorizar-se diante do seu modo de ser no mundo, mas também maravilhar-se. Daí podemos concluir que também, literalmente, só o ser humano existe. Por estar, sistere, né? Decompondo a palavra existere, está, sistere, fora, ex, de uma ordem natural, em que os outros seres simplesmente estão, não são. Por ser onde sobrevivem esses outros seres. Mas não vivem propriamente como vivemos, nem morrem. Como morremos, só nós morremos propriamente, porque eles apenas começam e terminam. Não se sabem imortais. Acometidos dessa solidão existencial, que é
tipicamente humana, uma resposta tipicamente humana está, claro, em supor a existência ainda maior de outros seres míticos, divinos, o que, no modo primeiro de reagir, mas primevo, tá? Tipicamente encontrado nas comunidades primevas, que são erroneamente chamadas de primitivas, né? Não se trata de primitivismo aqui. Isso aí é um componente típico dessa ideologia que eu lhes propus pensar que seja uma ideologia chamada modernidade. O moderno é o avançado. Quem não for moderno é primitivo. Então, o animismo é primitivo porque é atrasado. Não é moderno, é atrasado, é primitivo. Eu penso que esse é um problema. Assim, é um componente do nosso problema fundamental, esse modo de vermos e compreendermos e concebermos outros modos de ser humanos, que são até mais comuns do que os nossos, modernos. Então, eles associam eles veem essa superioridade nos animais, de certo modo. Quer dizer, de fato, os animais têm uma vida que não está acometida por por este assombro, por esta insegurança, que é própria de nós humanos. E nesse sentido, serão superiores. Porque se mostram eles mais seguros de si, ao contrário de nós, de seu próprio ser. De fato, não é nada fácil lidar com a instabilidade de ser que é própria de nós, seres humanos. O ser, que a rigor, o ser, tá? A rigor, não é. Não é que está. Nós, da mesma forma que há pouco disse, que, de certo modo, só nós existimos, agora eu vou dizer, também, de certo modo, nós não somos. Porque não temos um ser fixo. Onde se explica a criação de uma ordenação humana para nos fixar o ser, a qual nós nos assujeitamos, tornando-nos assim o sujeito que somos, sendo semelhantes aos que nos criam, pela fala que nos transmitem e nos permite esta fala construir o mundo em que habitamos. Este é o gesto poético fundamental que nos caracteriza. Por isso que eu disse, o topos fundamental, a característica dele é ser poético. E esse mundo que construímos para nele habitarmos, o fazemos econômica e eticamente. Pela economia, pela ética política, portanto, pelo direito. Eis o caráter extraordinário da vida humana, dotada de subjetividade, espírito, mente, consciência, como se queira denominá-la, na qual se revelam ideias a respeito do universo lá fora, bem como sobre a ou as divindades, ou a divindade que nos transcende, ou transcende, como ainda reflexivamente sobre si mesma, em si e em outros. Tal extraordinariedade, o extra do humano, e daí a ideia de buscarmos um extra-humanismo, é ela que nos atribui propriamente a responsabilidade, no sentido de que podemos assumi-la ou não, pela liberdade que lhe corresponde, que é correspondente, que responde junto. Imanente, inerente deste modo de ser que somos. De antemão, no entanto, assombra-nos a possibilidade de estarmos pondo a perder uma oportunidade absolutamente excepcional, e isso tanto como indivíduos, como enquanto coletividade, e numa escala mundial, inclusive,
a oportunidade excepcional que podemos estar a perder, por a perder, quando nos conduzimos sem sequer nos preocuparmos com o significado que pode ter isso de sermos dotados desta consciência e da correlata responsabilidade e liberdade. Podemos até fazer uma palavra só delas duas para torná-las indissociáveis. E seria, portanto, a palavra responsabilidade. É disso que se trata. Buscarmos, a meu ver, quando estamos preocupados, motivados pelo Papa Francisco a buscar a economia nova de Francisco e Clara. O texto, como eu lhe disse, eu lhes falei que iria lhes apresentar um terço e apresentei um quarto. Mas já chegamos às 20h02. E, nesse sentido, eu penso que poderíamos, se vocês preferirem, já suspender a minha fala para iniciarmos a conversa. Se preferirem de outro modo, eu poderia avançar mais. Né? E fico, portanto, à disposição de vocês para deliberar, para exercermos juntos a nossa responsabilidade. O que você acha, Alain? E demais presentes? Claro. Principalmente os alunos. Os alunos podem abrir o microfone ou falar no chat e vocês que decidem. Isso. Se quiserem escrever pelo chat. O senhor falaria mais algum ponto? Qual ponto que o senhor talvez seguiria? Qual ponto que o senhor estaria mencionando aí para compreendermos mais, só para entender? Então vamos avançar. Ninguém falou nada, então avançamos, pode ser. Ninguém falou nada, estão processando. Então, assim, o direito compõe a argamassa que cimenta nossas relações uns com os outros, através da linguagem, em que ele se expressa e ajuda a fixar. Tá? Porque o direito, não, quer dizer, a gente disse lá, vamos lá, Aristóteles, logos, né? O que nos caracteriza o logos? Tudo bem, a linguagem, né? Ora, a linguagem, o que é a linguagem? A linguagem é uma ordenação, é uma ordem, tá? Vinculante. Tá? Então, para ter linguagem, é preciso ter ordem. Como é que você chega na linguagem sem ter uma ordem? E é nesse sentido que eu remeto a este componente originário de caráter jurídico, que é originador do próprio ser humano. Porque se é a linguagem que nos diferencia, para podermos ter linguagem, é preciso termos, como diria Nietzsche, aprendido a obedecer. Obedecer, quer dizer, coletivamente atribuir o mesmo sentido aos mesmos sons que emitimos, não? Então, para isso é preciso haver uma ordem. E essa ordem tem, portanto, um caráter jurígeno, produto e produtora de algo da ordem do direito. E, nesse sentido, é o direito que vai cimentar as nossas relações, fixar o modo como nos relacionamos e ordenamos o nosso comportamento através da linguagem, tendo já cimentado a própria linguagem, em que ele se expressa e ajuda a fixar. Sendo que nessa composição também se faz necessário o fluido da religião. Essa é uma argamassa que a gente está falando, um cimento. A gente sabe que o cimento precisa de fluido para existir. Esse fluido é
é fornecido por aquilo que chamamos de religião. Algo difícil de definir, né? Não é fácil saber o que é religião, logo desantecipado. Entendida, nesse caso, muito simplesmente, de maneira indissociável das práticas mágicas, em seus mitos, em sua encenação, em seus ritos, como o faz, e aqui refiro o grande patrono dos antropólogos todos, também um francês, Marcel Mauss, né? Que foi um pioneiro nesses estudos da magia, né? Das formas primevas de manifestação da espiritualidade. Tá? Enquanto a magia, para o Mauss, um conjunto de crenças cristalizadas em dogmas, dogmas esses que também podem se revestir de conotação jurídica. Onde ser na teologia e na jurisprudência, entendida como a ciência jurídica, em sentido estrito, propriamente dito, onde se verifica a permanência de uma estrutura dogmática de conhecimento, ou seja, de uma especulação racional sobre tais dogmas. É só na teologia e no direito que permaneceu, porque isso é contra a modernidade. A modernidade, apesar de descender, né, da teologia e também do direito, né, ela se afirma com base na ciência, né? Então, seria contra os dogmas. E aí ela promove um preconceito. Na verdade, a modernidade, que pretende ser muito livre de preconceitos, ela termina sendo, sem perceber, bastante preconceituosa, né? Os preconceitos mais difíceis de perceber, os nossos próprios, né? É mais fácil perceber os dos outros. Então, esse novo humanismo que eu vislumbro, que chamei de teo-jus-humanismo, ou de extra-humanismo, se apresenta como ciente de que não poderá, portanto, incorrer nesses mesmos equívocos típicos dos puros humanismos modernos, ao eleger o homem e suas capacidades como a medida com a qual se avaliaria tudo o que nos diz respeito, tanto no campo do conhecimento, da teoria, em que imperam as ciências exercem esse poder imperial. Aliás, tem uma obra exatamente com esse título, do German Próspero, um filósofo argentino muito interessante, O Império da Ciência. Tanto nesse campo teórico, do conhecimento, como no campo da ação, da prática, em que também se tem uma moral universalista e laica, pela qual deveríamos pautar a nossa conduta com pouca consideração para com situações particulares, singulares, para com os topoi. Isso são os topoi, para um grego, e que foram recuperados após a crise das ciências, no direito e em geral. Após a Segunda Guerra, portanto, houve essa recuperação desse modo tópico de pensar, situado. Basta traduzir topos por situ, locus, em latim, para entendermos do que se trata. Um pensamento situado. Não? Pautado pela singularidade. Portanto, pela apreciação das situações particulares e singulares, também para com as crenças que nos constituem, mesmo que sejam crenças ateístas. Ou seja, há muito de religioso e, portanto, né, de dogmático, nesse sentido do religioso, no ateísmo. Né? Direito, magia e religião, portanto, estabelece uma relação de simbiose presente quando de sua afirmação pioneira pelo romano Cícero e retomada no Renascimento, a afirmação do humanismo entre os romanos e depois retomada no Renascimento, do qual se pretende, oriundo a modernidade, que é eivado de formalismo,
cheio de formalismo, sem se perceber que o lugar deixado vazio ao lado do direito, o lugar em que estava a religião, ao lado do direito, termina sendo ocupado pelo que então vai se chamar, já chamei aqui, já denominei aqui de ideologia, designando assim um conjunto de crenças amparadas em especulações racionais que não se apresentam como teológicas ou metafísicas, por não mais serem tidas como crenças, e sim como conhecimentos científicos, de acordo com o credo, com a crença positivista. E, no entanto, mesmo nesse contexto de desmistificação de tudo, inclusive da relação entre direito e religião, sem que, na época, em geral, se percebesse o quanto se devia para que se chegasse a tal ponto de postular a separação entre direito e religião, e a separação entre economia e política, e entre, quer dizer, esse regime de separação geral de tudo que é próprio da modernidade, o quanto ele deve ao desenvolvimento da religiosidade judaico-cristã, precisamente. Então, chama a atenção um posicionamento como aquele que foi mantido ainda no século XIX, no final do século XIX, por alguém que também já foi apelidado de o Nietzsche francês, só que ele não teve contato com o Friedrich Nietzsche, nem eu, não foi lido, não foram lidos um pelo outro, mas que tem uma perspectiva crítica, né, que o torna similar à sua abordagem. E eu aqui destaco o que ele apresenta numa obra que, para nós, seria, então, particularmente importante, chamada Crítica da Ideia de Sanção, de 1883. Não? Porque lá ele demonstra uma plena consciência desta relação inseparável entre direito e religião. Para ele, em se tratando das sanções religiosas, veja, estamos sempre diante de algo que é da ordem do santo, da sanção. Tem-se o exemplo mais próprio de sanção, palavra que etimologicamente remete à sanção, à consagração, ao que é sagrado, e também à santificação, ao santo. Não? Devendo remeter também, de acordo com a ideia que para ele então se fazia da santidade, tida como divindade ideal, a uma espécie de renúncia, de desprendimento supremo, de onde se poder explicar a violência contida nas sanções, religiosas ou não, em se fazendo, como propusemos no início, sua referência ao sagrado. Essas colocações vêm iluminadas em um conjunto de obras recentes de inspiração Foucaultiana, que são estas obras produzidas pelo filósofo italiano Giorgio Agamben, alguém de quem eu enviei um artigo a respeito, aliás, 2 artigos a respeito dessas obras recentes dele, tá? Em que essas obras é um projeto que ele desenvolveu ao longo de alguns anos, vários anos até, né? 20 anos, publicando várias obras sob a rubrica do Homo Sacer, ou Sacer, se a gente for pronunciar como o latino pronunciar a palavra. Quer dizer, essa figura do direito penal romano, Homo Sacer, Homo Sagrado, que para ele é um modelo para se pensar a situação em que nos encontramos nas atuais sociedades, em que o poder se exerce, e aí vem o Foucaultiano dele, né? Se exerce de maneira biopolítica, se exerce sobre a vida, diretamente, ou seja, cada vez mais sobre o que ele denomina de vida nua, porque se pode ver uma alusão, né, a esse modo de ser do humano, desprovido de uma forma de vida específica. A vida que não é protegida por alguma forma jurídica, ética ou religiosa, a qual se pode entender como a vida do ser humano em quem não mais se reconhece uma pessoa
com a dignidade que lhe é própria. As religiões, assim como o direito, enquanto impõem certa regra de conduta, a obediência a certos ritos e a fé em determinados dogmas, têm sempre a necessidade de uma sanção para confirmar seus preceitos. Todas elas, para Guyot, são unânimes ao invocar a sanção mais terrível que se possa imaginar, isto é, elas prometem castigos eternos e fazem ameaças que ultrapassam aquilo que a imaginação do homem mais furioso pode sonhar em infligir a seu mais mortal inimigo. Nesse, como em muitos outros pontos, as religiões, segundo Guyot, estariam em pleno desacordo com o espírito dos tempos modernos. Mas ele considera estranho pensar que ainda são seguidas por multidões, inclusive de filósofos, ainda imaginando Deus como a mais terrível das potências. A concluir daí que, quando Deus, está irritado, deve infligir o mais terrível dos castigos. Considera-se assim que Deus, esse supremo ideal, deveria ser simplesmente incapaz de fazer mal a alguém. E, com ainda mais razão, de devolver o mal pelo mal, precisamente por se conceber Deus onipotente. Né? Portanto, como o máximo da potência, ele só pode infligir o mínimo de dor. Isso porque, quanto maior é a força de que se dispõe, menos se tem necessidade de despendê-la para obter determinado efeito. Como? Além disso, vê-se nele, em Deus, a suprema bondade, é impossível imaginá-lo infligindo até mesmo esse mínimo de dor. É preciso que o Pai Celestial, ao menos, tenha sobre os pais deste mundo a superioridade de não açoitar seus filhos. Enfim, como ele é hipoteticamente a soberana inteligência por onisciente também, não podemos acreditar que faça nada sem razão. Ora, por que razão ele faria sofrer inutilmente um culpado, já que isso não pode alterar o que foi feito, o passado? E, de todo modo, o ocorrido não se deu com a sua concorrência, com a sua concordância de Deus? Deus está acima de qualquer ultraje e não precisa se defender, não deve nada a ninguém, e ele não tem, portanto, de ferir ninguém. Daí se entende a afirmação de um filósofo contemporâneo, Zizek, em seu livro Menos que Nada, de que o primeiro mandamento, não matarás, tem como primeiro destinatário o próprio Deus. Ou seja, Deus, essa lei viva, é a onipotência, e então não podemos verdadeiramente ofendê-lo, mas ele também não nos deve punir, ou então nós podemos alguma coisa contra ele, e ele não é onipotente, não é absoluto, não é esse Deus, não é Deus. E aí cito o Guyot. No fundo, mesmo na moral kantiana, de Kant, a sanção é apenas um expediente supremo para justificar racional e materialmente a lei formal de sacrifício, a lei moral. Acrescenta-se a sanção à lei para legitimá-la. Caso se queira encerrar a escalada de violência que vem se mostrando ser... Já encerrei a citação, agora sou eu de novo. Mas com base no Guyot, né? Caso se queira encerrar a escalada de violência que vem se mostrando ser a da humanidade, desde as formas primevas de organização social, ainda hoje existente, coibindo as ações por meio da sanção sacrificial, originalmente voltada para e devotada a satisfazer divindades em quem projetamos o ódio que nos é próprio, até aquelas de natureza propriamente penal, das sociedades que se autorrepresentam como modernas, ter-se-ia, então, que retribuir o mal com o bem, com o amor fraterno. É o que apregoa Guyot, e nós sabemos. Quem mais? Antes dele e ainda hoje. Em texto que, veja, ele procurou fazer o Guyot está procurando apresentar algo de maneira racional.
está se apegando a dogmas e está simplesmente desenvolvendo uma lógica, procurando uma lógica, né? Para que se tenha uma discussão sobre as nossas crenças, que eu penso que isso é absolutamente indispensável. A gente possa discutir as crenças. Não ficarmos encapsulados, cada um nas suas, o que já somos normalmente. Mas procuremos, tal como fazemos em relação a outros assuntos, também trazer ao debate as crenças que temos, a fim de fazer um trabalho, às vezes, que eu considero até com um certo sentido terapêutico, né? De, afinal de contas, percebermos o que há nessas crenças que nos leva a que nos conduzamos de maneiras que terminam sendo antagônicas, contrárias aos nossos próprios interesses. E, então, em um outro texto, chamado justamente Sanção de Amor e de Fraternidade, olha o título do texto, Sanção de Amor, a sanção tem que ser de amor e de fraternidade, né? O Guyot, embora ali ele apenas insinue, talvez para não despertar o desagrado de seus pares, seus, né, contemporâneos, numa época em que a secularização já se encontrava bastante avançada, né, para avançou ainda mais depois, e nem também despertar o descrédito do que se pode considerar, de que viesse a se considerar religioso que ele propõe, não seria justamente, afinal de contas, a proposta do cristianismo, que era que ele estava, sem dar o nome, defendendo, embora defendesse uma posição que seria racional sobre a religião? E não seria nesse sentido que precisaríamos de um teo-jushumanismo para atravessar esta época, já qualificada como sendo de pós-secularização, quadra época tremendamente ameaçadora de nossa existência individual e coletiva, que também, por outro lado, é plena de possibilidades a serem detectadas e devidamente exploradas. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que, sendo ainda um componente jurídico que está presente, que entendemos presente, precisamos detectar também, não há de ser, contudo, um jurídico preso do formalismo juridicista. Porque ele, nesse sentido, é humanista e extra-humanista, até extremamente humanista, privilegiando antes o destinatário do direito, que somos nós, os que também o fazemos, em detrimento de outras formas normativas que mais nos aprisionam do que propriamente promovem, como deveria o direito também ser esse agente promotor e não simplesmente, sobretudo, repressor. Afinal de contas, em épocas passadas, a comunidade se mantinha íntegra pela referência a uma origem comum, sacramentada por mitologias, religiões, ou mesmo, mais recentemente, por concepções filosóficas. No presente, o predomínio do pensamento científico e o correlato processo de desencantamento do mundo, que se refere ao Max Weber, uma passagem bem conhecida, clássica na sociologia, né? Associando o processo de modernização a um processo de desencantamento do mundo, de secularização, portanto, né? Isso mina as bases sobre as quais tradicionalmente se ergueram as mais diversas ordens normativas. Sabe? Essa é a nossa crise também, né? As ordens normativas apoiam e se apoiam numa concepção religiosa que se perdeu. A construção de novas bases pressupõe uma recuperação, nesse sentido, é que está, de nossa capacidade criativa, de novas ficções justificadoras da existência e da coexistência. Ao mesmo tempo que estejamos nesse momento, então, precisamos, portanto, estar
conscientes, cientes do caráter ficcional desse empreendimento, do caráter poético, cujo resultado é a afirmação de valores. Valores precisam ser lubrificados, precisam ser estimulados a que se tenha adesão a eles. Não é pela imposição. E a discussão, eu lhe dizia, se faz necessária, como essa que fazemos em cursos como esse, é a discussão sobre os valores. Os valores que temos, no que eles são insuficientes para aquilo que precisamos. Para isso, vamos precisar de uma aproximação entre as mais diversas formas de criação desenvolvida pelo engenho humano, entendidas elas todas como diferentes formas poéticas, a saber, para além da literatura propriamente dita, aqui se incluiria, como disse já no início, além das artes, as mitologias, as religiões, as filosofias e mesmo as ciências, bem como aquela dentre elas que nos sanciona mais severamente do ponto de vista social, que é o direito. Caberia, tanto ao direito, num tal contexto, solidificar estas invenções ou ficções coletivas novas, criando e estabelecendo valores novos, impondo-os mesmo, claro, que é a tarefa do direito, em busca de garantir as condições de manutenção da vida em comum, a vida humana, para o que há de estar a serviço à economia. Bom, nos aproximamos agora da última meia hora do encontro. E, de fato, eu considero importante, né, até pelo que eu estou dizendo, que haja manifestações e que se tenha uma conversa. Né? Se não quiserem, agora que eu cheguei na metade do texto, tem mais outra hora e meia, mas não temos nem sequer tanto tempo assim. Temos duas colocações. Né? Então vamos a ela. Vou só pegar aqui uma água, porque, de fato, né, 1h30 já de fala, já me deu essa sede natural. Mas você pode até quiser falar que eu escuto. Tá. Mas os demais também pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha, né, para fazer as perguntas diretamente ao professor, ou, se preferirem, podem também fazer pelo chat. Aí seria muito importante também que fizesse. Tem da Luísa, pergunta e colocação ao mesmo tempo, né? Quando ela fala assim, Ailton Krenak com as ideias para adiar o fim do mundo, também critica o sentido de humanidade, inclusive chama de clube dos humanos, contudo, esvaziar o sentido do humano/humanidade não ameaça o processo histórico de reconhecimento. Aí vem a pergunta, né? Não ameaça o processo histórico de reconhecimento da dignidade das pessoas? A Luísa colocou, não sei se eu preciso retomar. Está escrito, eu estou vendo aqui, né? Isso, sim, começa citando o nosso grande pensador brasileiro, nascido no Brasil, pelo menos, né? Na terra do Brasil, mas indígena, né? Que é o Ailton Krenak. Nessa sua obra, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, critica o sentido de humanidade. Isso, Clube dos Humanos. Né? Pois sim, né, Luísa? Eu acho que você percebeu aqui a nossa tentativa, né? Que, ao mesmo tempo, a gente, né, tem que fazer essa crítica desse modo que se apresenta como humano, mas que, né, desrespeita os que não se na sua compreensão do que seja o humano, mas também sem o humanismo a gente fica, assim, alguma forma de humanismo alternativa, como ficamos, né? Então, a ideia é que, de fato, a gente volte a discutir o humanismo, né? Mantenha em discussão o humanismo, mas tomando consciência dos perigos
que já conhecemos historicamente, que vem acompanhado por ideias humanistas que não reconhecem, não são capazes de reconhecer bem o que seria o humano, né? Privilegiam um aspecto em detrimento de outros. E, nesse sentido, a gente precisa justamente levar em conta, ouvir mais estes outros, né? Como, por exemplo, o Krenak. Quem teria legitimidade histórica? Ah, bom, se não fosse... então, teria legitimidade. A legitimidade é algo que se adquire, né? Isso é uma compreensão clássica que temos já desde a Idade Média sobre a legitimidade, né? Ela tem duas formas, né? Na verdade, se falava em duas formas de ilegitimidade, defeitos de legitimidade, né? Uma forma que é originária e outra que é posterior, né? Você pode ex defecto tituli ou ex defecto exercici. Você se legitima ou se deslegitima por faltar originariamente o título que lhe dê legitimidade, ou então você pode ter o título e perder no exercício. Quando você exerce o poder que lhe é conferido, pelo título de legitimidade, você pode se deslegitimar. Então, hoje em dia, a gente fica mais... deve ficar mais atento ao exercício, né? Desconfiar de quaisquer títulos, simplesmente porque, a depender do exercício, o título se esvazia. Professor, se me permite, Pois não. a pergunta a pergunta feita, né, mas o Walter pode depois esclarecer, mas para nós que é do direito, para que me veio na hora que veio a pergunta, mas na sua fala, veio muito, primeiro, no primeiro momento quando o senhor estava falando, né, a ligação que eu coloco, é a questão da transferência do poder que nós fazemos ao Estado, né? A gente exterioriza, então, né, então é nessa necessidade de uma centralidade do poder, né, para fora de nós, que nós transferimos para o Estado, então o Estado tem esse poder de nos controlar, porque nós atribuímos para ele, e aí, nessa volta de legitimidade, de criação, então, aí vem o contra-efeito para nós mesmos, né? De podermos aí, que a sua resposta agora vai no sentido de legitimidade de quem pode fazer alguma coisa, ir atrás, lutar e tudo mais, que é aquilo que a gente trabalha muito no processo, né? Só para um adendo, não sei se faz sentido ou se está por aí Sim. também. Sem dúvida, acho que sim. Né? Diálogo interreligioso. Fundamental, né? É uma das coisas que a gente, como dizer, precisa conversar sobre religião. Como sabe, o processo de modernidade incluiu essa privatização da religião. Né? A religião é um assunto particular, privado. Né? A gente compreende como é que historicamente isso se deu, até para evitar os conflitos religiosos, né? Quer dizer, foi uma espécie de armistício, né? Então, cada um tem a sua, fica com a sua, né? Não precisa nem ter religião, tem ou não tem, não importa, é um assunto seu, pessoal. E aí, em nome, portanto, da tolerância religiosa, a gente hoje em dia termina tendo mais tolerância com algumas formas do que outras, e às vezes essas formas mais toleradas são mais prejudiciais do que as outras que são menos toleradas, né? Prejudiciais desse ponto de vista mesmo que nós estamos aqui adotando. Prejudiciais à economia, prejudiciais, né, à ecologia. Então, e o direito é procurado para amparar, né,
aqueles que estão sofrendo a intolerância religiosa e também amparar aos que têm uma compreensão religiosa do mundo que não dá, né, no respeito à liberdade religiosa, e a gente pode apontar problemas, né? Ou poderia. Então, um diálogo interreligioso é para a compreensão mútua, mas eu penso que, idealmente, ele deveria também causar uma modificação na compreensão religiosa daqueles que se envolvem no diálogo. Penso que isso seria fundamental. Que a gente aprimore a nosso modo, né, de viver a religião, quaisquer que seja ela. Isso possa ser entendido como algo a ser aprimorado também, não apenas algo que já está estabelecido, no qual não se tem mais o que avançar. Isso. Não seria mais factível ampliar as legislações, mais direitos e liberdades? Sim. Bom, esse é um aspecto, né? A questão do respeito, né? As vidas outras. Que não as humanas. E que, na verdade, hoje em dia, assim, essa separação tem sido questionada, né? Em boa hora. Essa separação radical, todas essas separações muito radicais, que são separações próprias, então, na ideia de extra-humano, ela está contida essa noção de que neste humanismo possa ser incluído, deva ser incluído, né, mais do que o humano, por isso o extra-humano. Também por isso o extra-humano. Pois não, claro, por que não? Os outros seres sencientes, como se diz, né? Essa é a linguagem utilizada, precisamente. Sabe, a gente não tem ideia do quanto que nos fez mal uma compreensão cartesiana, né, do mundo, né? Foi ela que se afirmou, uma compreensão que separou radicalmente, como eu falei, essas cisões radicais que são típicas do modo moderno, né, de pensar, que o modo cartesiano de Descartes é paradigmático do modo moderno, analítico, né? Quer dizer, o modo analítico de pensar, análise, né? Análise vem da palavra grega para corte, né? Ruptura, né? Romper. Então, quer dizer, quando o Descartes instaura esta ruptura no ser, entre o ser em extensão, né, e o ser que pensa, e aí nega, né, o pensamento a qualquer outro ser que não nós, humanos, e aí nega, junto com isso, até o sentimento, claro. Porque para o Descartes, os animais não sentiriam dor como nós sentimos, né? Os gritos que eles emitem são barulhos meramente mecânicos, não deveriam ser associados. Tá? Bom, se vai dar conta, tem que dar, né? É para dar, né? Depende de nós, né? A gente é que faz a conta. O que é que a gente vai pôr na conta? A conta está aberta. Não está fechada. É uma conta aberta. Aqui não tem proposta fechada. A proposta é de abertura, não é de fechamento. É de abrir o que está fechado, justamente. Mas tem mais duas colocações antes, eu não sei, eu andei passando aí, hein? Me ajuda aí. Tem uma sobre o direito. O direito pode superar a dogmática e, em caso positivo, essa superação pode contribuir, sim, claro, claro,
Eu costumo dizer, o problema não é dogmático, é o dogmatismo, né? Assim, a dogmática é poesia, né? A gente sofre muito, a gente sofre, gente, nós que trabalhamos direito, nós, quem trabalha teologia, né? Estou na faculdade de teologia, né? A princípio, é a faculdade de teologia que promove esse encontro, né? Eu diria que nós, né? Nisso estamos juntos, né? Nessa dificuldade que temos, porque, né, mantemos uma estrutura dogmática de pensamento, né? Assumidamente dogmática. Eu penso que a estrutura dogmática de pensamento, né, dependendo de como ela for encarada, não é algo que estaria apenas no direito e na teologia, né? Como é que a gente pensa o dogmático como estrutura de pensamento, né? Tem o nosso professor aí na PUC, né? Que foi da USP, agora é emérito da USP, Tércio Sampaio Ferrari. Mas antes de ser da USP, era da PUC já, e continua na PUC. Né? A gente não tem o limite de idade ainda, né? Até já tem, mas não implantou propriamente, não. Nós temos já, né, um novo regimento, o limite de 75 anos, mas não foi implantado. Infelizmente, não. Olha aí, até um exemplo bom para a gente discutir o dogmatismo, né? Tudo bem que haja um limite, né? Agora, se a gente for limite de idade, agora, se a gente for implementar esse limite de uma maneira formalista, né? A gente vai perder grandes professores. Esse é um deles, o Tércio Sampaio Ferrari Júnior, né? Tem mais de 75, porém, está em plena gozo das suas faculdades mentais, docentes, né? Enfim. Então, ele diz que a estrutura dogmática é caracterizada por duas inegabilidades. A inegabilidade do ponto de partida e a inegabilidade do ponto de chegada. Né? Isso é interessante. Né? Quer dizer, você, quando adota uma estrutura dogmática de pensamento, você tem um ponto de partida que tem que assumir, tem que partir, né, da norma, por exemplo. O dogma para nós é a norma? Que seja. Então, a gente não pode resolver problemas, é que está. A questão é, uma estrutura de pensamento, seja ela qual for, ela tem que resolver problemas. Então, você tem estruturas diferentes para resolver os problemas. E a estrutura dogmática vai resolver seus problemas tendo ponto de partida. Mas todas têm algum ponto de partida. Você não pode enfrentar problemas sem ter apoio em algum ponto de partida. Não? Estamos no ponto de chegada. E aí é aí que haveria uma diferença entre a estrutura dogmática e aquela que ele chama de zetética. Né? Ele introduz essa distinção entre a estrutura dogmática e as estruturas dogmáticas de pensamento e as estruturas zetéticas, que aí vem de zetém, que é investigar em grego. Na zetética, fica em aberto o ponto de chegada. Mas se há áreas em que a gente pode deixar em aberto, né, a solução pode ficar em aberto, por outro lado, alguma solução precisa ser dada já agora. Não é possível ficar esperando a solução que se chegue quando chegar. Então, daí que vem, ao meu ver, mais a diferença entre modos teoréticos e práticos de pensar. E o direito é um modo prático, ele tem que solucionar problemas da vida social, do convívio social. Alguma solução de ser ofertada. E o dogmatismo está em nós nos aferrarmos às soluções que já existem, ao invés de considerá-las como novos pontos de partida inegáveis, mas que poderão ser questionados, apesar disso, para se chegar, por outro lado, a novas soluções que se justifiquem como melhores. Então, daí a importância da gente voltar
para o problema, para a situação, para o topos, né? O sito, né? Privilegiar a situação concreta, existencial, presente, atual, ao invés de privilegiar a situação anterior, passada e a solução dada a ela. E que está esta solução vazada, por exemplo, nas normas jurídicas. Então, nós temos uma norma, por exemplo, essa. Tem que parar de ensinar aos 75 anos. Né? Então, no ensino público, sim. É uma lei do Estado. Os funcionários públicos têm que parar aos 75 anos. Agora, uma universidade que não é pública, mesmo tendo um regimento que estabelece esse limite, não é mais fácil a gente fazer exceções quando elas se justifiquem a esse limite de idade? E ela não seria, porque no orçamento público, a questão de orçamento público, a gente só vai pagar um professor até ele ter 75 anos. Mas numa instituição privada, não pode ser do interesse da própria instituição manter um professor, apesar de ele estar com mais de 75 anos? Por que não até dizer, justamente por isso, porque aí que está. Né? A gente não tem como estabelecer assim, um padrão fixo para o ser humano. Né? Tem menor garantia de que, porque tem 75 anos, perdeu a capacidade de ser professor. Né? Ao contrário. Pode ser que alguém mais velho esteja até melhor do que quando era mais novo. Né? E aí vai se perder o professor? Em função da regra? Não é muito franciscano, né? Parece. E aí que tem essa discussão, né? O Agamben faz, um dos textos que eu mandei, que é só uma rápida introdução, né? Ao que o Agamben tem colocado no final dessa série dele, Homo Sapiens, né? Sobretudo no livro Altíssima Pobreza, que é um livro que ele mostra a revolução proposta pelo franciscanismo. Né? De certo modo, o atual Papa, não por acaso se escolheu para si o nome de Francisco, está mostrando um comprometimento em retomar, acabar esta dissociação entre a norma e a vida. Colocar a norma a serviço da vida e não a vida a serviço da norma. Na verdade, é profundamente cristão. Né? É o cristianismo na sua profundidade máxima. Né? Mas, infelizmente, nós temos essa tendência, uma tendência nossa a querer se refugiar da vida na norma. Esse modo de vida é inseguro, incerto, que a gente quer no nosso humano. A gente se aprisiona e aprisiona aos outros pela norma, quando a norma não poderia ser uma fonte de aprisionamento, deveria ser uma fonte de libertação. Então, a norma que aprisiona, né, que mata o espírito, ela está a serviço do dogmatismo. Mas é possível e necessário pensar. E se é necessário, é possível pensar uma norma e uma dogmática a serviço da vida. É o nosso esforço. É o nosso empenho. E que temos a plena consciência que precisa envolver mais gente. Então, vai ser um esforço que vai resultar, se for feito por poucos, muito menos isoladamente. Né?
Então. Deixa eu ver o que diz aqui mais alguém. Não sei que está me escapando alguma coisa. Eu acho que está mais ou menos isso, não foi? Não sei se alguém quiser repropor alguma coisa, pode falar também, não precisa ficar escrevendo, não, né? Vamos conversar também. Pode abrir o microfone. Abre o microfone. Se puder, abre a câmera também, a gente pode se ver, né? Porque o ideal era que a gente estivesse juntos, né? Presencial, né? Mas aí, por outro lado, vai ser difícil, tem gente de outros. Percebe? Eu não estou achando ruim. Eu acho que esse nosso novo modo de se relacionar, eu acho que tem vantagem. Né? Eu não vejo só desvantagem, porém, mesmo assim, eu vejo alguma desvantagem por estar presencial, sem dúvida. Né? Tadeu pediu a palavra. Professor, colegas, boa noite a todos. Já tivemos a oportunidade de agradecer à PUC pela modelagem, pela coragem, né, da proposição desse curso. E uma questão que eu queria que ouvir um pouquinho suas ponderações é como você observa o impacto assim na sociedade das publicações das encíclicas do Papa Francisco. Então, por exemplo, quando foi publicado Laudato Si, ou então Lumini Fidei, ou outros pensamentos, ou cartas mais assertivas do Papa sobre o neoliberalismo, sobre o papel da política, sobre a importância do Estado, sobre a importância do meio ambiente, sobre a crítica e a extrema-direita. Como você vê assim, esse protagonismo e até mesmo do ponto de vista de reações adversas e enfrentamentos que ele tem e sofre? Bem, o Tiago também pediu, vamos ouvir, né? Estamos nos aproximando aí do final, vamos ouvir um pouco os outros também, né? Não é, Alan? O Tiago pediu também. Cadê o Tiago? Que sumiu, não apareceu. Ah, sim. Ele está dizendo, já abro. Ele vai abrir. Acho que ele vai abrir a câmera, né? Bom, enquanto ele abre, eu posso só adiantar que eu considero isso da maior importância, né? Sim, porque, afinal de contas, é um líder de uma comunidade, né, mundial e assim, os posicionamentos dele, reações são normais. É preciso que tenha mesmo. Se tivesse reações, tem alguma coisa errada, né? Tem que ter reação e tem que ter enfrentamento das reações, né? E procurar enfrentar de um modo, né? Claro. Que propicia uma transformação do modo das pessoas pensarem. A gente está precisando transformar o modo de pensar. Essa pandemia, eu acho que ofereceu uma oportunidade, está oferecendo ainda oportunidade para que haja essa conversão. Não precisa se converter a nenhuma religião, né, necessariamente, mas, pelo menos, reverter o modo habitual de pensar, eu penso que é necessário. Uma reversão do modo mais comum e habitual de pensar, porque esse modo mais comum e habitual de pensar está mostrando onde é que vamos chegar, né? E o que o Papa Francisco propõe é isso, né? Ele sempre se dirige, né, Alan, aos cristãos e aos homens de boa vontade, né? Ao mundo. Ao mundo. Ao mundo. Mas isso é tipicamente cristão também, né? O cristianismo eu costumo dizer que, né, que tem 3 grandes motores, propulsores da universalidade, né? A filosofia grega, o direito romano e a religião cristã, né? E dos 3, eu diria,
a que resume os 3 melhor é o cristianismo, porque o cristianismo é a grande herdeira também da filosofia grega e do direito romano, né? Ele inclui em si esses elementos e acrescenta outros, né? Que lá não estão. E na verdade, é porque a gente não tem tempo, aí precisaria de mais cursos, né? Não é nem um curso todo, é mais cursos para a gente compreender, quer dizer, o quanto este mundo que hoje estamos vivendo, o mundo moderno, né, deve muito ao cristianismo, né? No sentido, da mesma forma, o cristianismo, né, propiciou que ele aparecesse, e eu penso que ele tem muita chance de propiciar que ele se transforme, no sentido que precisa se transformar. Mas onde é que está o Tiago? Conseguiu, Tiago? Oi, Fala boa para nós, noite, estou Tiago. aqui, consegui. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, boa noite, obrigado pela aula, pelo encontro. Na verdade, eu estava ouvindo tudo que o senhor colocou e tem falado aqui com muita concordância. Essa crise humana, a gente pode dizer assim, ela tem, em cima de tudo que foi colocado aqui, ela talvez possa ser pensada como uma crise epistemológica, realmente, do conhecimento, mas, ao mesmo tempo, dos valores. E como é que a gente faz como se diz, a gente vai medir essa crise de valores? As pessoas que são presas a dogmas, como família, o costume, a moral, o famoso conservadorismo, mas que, ao mesmo tempo, é totalmente desumana, totalmente cruel. E isso mesmo dentro de pessoas que estão ligadas ao cristianismo ou à religião, a religiões, uma pluralidade. E é um grande desafio, porque quando você pensa um outro modelo, tanto de economia, quanto de ser humano, quanto de sociedade, eu sinto muito isso, a gente acaba esbarrando nessas duas. Se você vai pelo lado do conhecimento, a gente pode falar da precariedade de tudo, da educação e outras coisas. E se você vai para o lado da religião, a gente pode perceber esse fundamentalismo, essa ignorância, essa brutalidade do pensar o sujeito, pensar a vida, né? E eu penso que essa semana, nas mídias sociais, aí viralizou uma imagem de um homem dizendo que estava com fome. É fome, e aquilo me tocou tanto. E aí eu não sei, se eu pudesse falar alguma coisa, não sei se eu também só estou divagando aqui, viajando, talvez seja um pouco do meu lado filósofo, mas é a maneira como hoje eu sinto muito isso. Eu estou em Santos, né, aqui no litoral paulista, estou em Santos, e a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu sou de pastoral social, e a gente tem uma dificuldade muito grande dentro da igreja de ser até ouvido. E eu estou falando isso, clero, leigos, no nível geral. Sou professor também na escola, a gente tem dificuldade de diálogo com os pares, né, com os companheiros de profissão, enfim. Não estou traçando um cenário pessimista, mas até porque senão acho que nem estaria aqui, mas sei lá, se eu pudesse falar alguma coisa sobre isso, agradeceria bastante. Obrigado. Eu acho que, pronto, é importante mesmo que a fala, né, seja feita, né? Mas eu acho que você citou uma palavrinha aí que eu considero chave, né? Fundamentalismo, né? Isso daí realmente a gente precisa compreender o equívoco, né, que representa. Né? Precisa entender. É o dogmatismo, né, que nem eu falei agora, esses ismos, né? O dogmatismo, o fundamentalismo, né? Quer dizer, o quanto a pessoa se prejudica com esse tipo de compreensão e aos outros, né? Aquilo ali, mas enfim, ao mesmo tempo, de onde vem isso, né? Quer dizer, dessa instabilidade que a gente tem dificuldade de conviver com ela. A gente tem dificuldade de aceitar a instabilidade que é própria do modo humano de ser.
e busca o fundamento para estabilizar. E aí se fecha numa certa compreensão para se assegurar de que assim, né, não vai sofrer a angústia da instabilidade, porém, termina adotando um modo prejudicial de ser, a si, a outros, humanos, não humanos, se fecha para o diálogo. Não ouve, né? Não ouve, não quer ouvir. Por que eu vou ouvir? Eu já sei. Então, é uma forma de ignorância, pseudo-informada, porque se apega a certas informações e seleciona, excluindo aquilo que questiona essas informações. Não quer ter esse modo de vida questionador, optando por um modo de vida fechado em respostas já prontas, feitas e acabadas. É a mesma situação do dogmatismo, né? Se fecha na resposta já pronta, feita e acabada, sem levar em consideração a diversidade da situação e das situações da vida. E para serem devidamente contempladas, necessita dessa abertura para diversos olhares que outros nos trazem daquilo que nós não somos capazes de perceber e de ver. Então, é preciso cultivar essa humildade, né? Essa pobreza, isso é pobreza. Isso é pobreza franciscana, não é só econômica. Né? É conhecer essa nossa pobreza, né? Que, na verdade, é melhor do que falsas riquezas. Chegamos aí no nosso horário, não sei se houver outra oportunidade aí, talvez um debate final geral, talvez, não sei, se não está previsto, mas por que não? Né? Se programar algo assim. Nós todos nos reunimos, né? Os participantes, uma conversa com todos os palestrantes, todos reunidos, né? Sim, dia aí, geral. Podemos marcar lá para o dia 7/12, todos estão convidados. Vai Pronto. ser a apresentação das coisas, das propostas concretas, mas também essa percepção do que foi colocado, do que foi partilhado. Né? Eu posso falar assim que o professor entende, que é a partilha que os professores fazem, né? A partilha do conhecimento. Né? Então, o senhor dá para nós muito mais do que nós estavam propostos a receber, enfim, eu estava disposto também. Né? Então, é a partilha, eu entendo assim, né? Do conhecimento. Isso é fundamental. Perfeito. No dia 7 vai ser isso também. Então, é ótimo. Então, dia 7 eu retorno, né? Isso aí, encontro os outros colegas também, vai ser ótimo. Vai ser excelente. Sim, sim. Então, por hoje, a gente se despede, né? Agradece a atenção, né? E a receptividade, a recepção. E se põe à disposição, né? Para continuar conversando. Então, eu agradeço ao professor. Está tocando aqui o interfone, mas é que eu atendo. Mas, enfim, muito obrigado a todos, né, pela participação de hoje. Só recordando a vocês que a próxima aula é na terça-feira que vem. Aí nós voltamos na terça. Eu mandei para vocês um evento que vai ter na segunda, que é do Gaël Chirac, que é um economista francês, que também vai discutir economia de Francisco, e vai ser pelo YouTube. Eu mandei para vocês o link do YouTube. Mas terça-feira temos aula aqui com o professor Ladislau Tombora, aí já vai ser economia que ele vai tratar. Né? Depois nós temos mais uma aula de direito também. Grande professor Ladislau. Sim, sim. Grande pensador. Excelente. Vou assistir. Que bom. Pode participar. O link do senhor recebe também no seu e-mail. Eu sei, eu vi. Eu não pude a sua, infelizmente, eu estava em trânsito, não pude assistir a sua, mas eu vou procurar assistir a dos outros. Ah, que bom.
Então, eu agradeço a todos, um bom descanso, bom final de semana, e boas Isso. leituras também, tem bastante coisa para ler, e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Até. Um abraço. Tchau, Um gente. prazer. Obrigado por hoje. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigado.